E é isso, Dante. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Na última aula, eu fiz a introdução do vetor do ponto de vista algébrico. Foi uma aula um pouco extensa, mas foi uma aula bem completa. Espero que eu tenha conseguido trazer os principais argumentos ali que nos introduzem nessa noção de tratar pontos do plano como vetores. Nessa aula a gente vai ver o seguinte: o que a gente sabe sobre igualdade de vetores, operações com vetores e tudo mais, do ponto de vista algébrico. Vocês vão notar que simplifica e muito o tratamento do vetor quando a gente põe um par de eixos coordenados e trata o vetor como um par ordenado ali no plano. Mas vamos lá. O que eu estou trazendo agora é definição. A gente viu então que, dado o nosso eixo cartesiano xy, a gente escolheu dois vetores que são ortonormais, ou seja, ortogonais entre si e de módulo igual a 1, para ser a base canônica do nosso sistema. Então, eles recebem o nome de I de J, e em termos de componentes, o I é o vetor 1, 0, e o J é o vetor 0 e 1. Note que o I está em cima do eixo X, logo ele não tem componente Y, e o J está em cima do Y, então ele não tem componente X, né? O J não tem abscissa, o I não tem ordenada. E a partir disso, qualquer vetor é escrito como uma combinação linear dos vetores I e J. Por exemplo, esse meu vetor V aqui, ele é a soma desse vetor, que é xi, ou seja, ele é x vezes maior do que I, com esse vetor, que é o vetor YJ. Então, eu poderia escrever que V é igual a xi mais YJ, ou simplesmente, sabendo que esse ponto aqui é o ponto x, y, que são as componentes do meu vetor V, eu posso escrever que V é igual a xy. Note, então, que esse ponto xy aqui do plano, agora ele representa um vetor que nasce na origem. Qualquer outro vetor que tenha o mesmo módulo direção e sentido de V, que esteja aqui, por exemplo, também pode ser representado dessa maneira. Só que é mais natural sempre a gente pegar o vetor e transportar para a origem, porque esse aqui é o representante mais natural do vetor V. Beleza, então seja U um vetor que tem coordenadas x1, y1 e V um vetor que tem coordenadas x2, y2. O que a gente sabe de igualdade de vetores? Dois vetores são iguais quando eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, toda vez que te derem dois vetores e perguntar são iguais ou não, o que vocês têm que fazer? Tem a mesma direção? Ou seja, as retas diretoras são paralelas? Tem a mesma inclinação? Ah, tem a mesma inclinação. Aí você olha, os vetores apontam para o mesmo sentido na reta diretora? Sim, apontam. Daí o que você faz? Determina o módulo do vetor. Mede o tamanho de um, mede o de outro e compara. São iguais? São. As três condições são iguais, então os vetores são iguais. Só que agora do ponto de vista algébrico, sem mencionar setinha, sem mencionar reta diretora nem nada. Dois vetores são iguais se as suas componentes são iguais, pessoal. Se e somente se o é igual a V, x1 igual a x2, y igual a y2. Ou seja, as abscissas têm que ser iguais, as ordenadas têm que ser iguais, beleza? Muito simples, né? Eu só preciso comparar. Um é igual ao outro, se for, tranquilo. Se não for, aí já era, os vetores são diferentes. Agora eu vou ressignificar para vocês como a gente faz as operações com vetores. Quais são as operações habituais? Soma e produto por um número real. A subtração a gente sabe que é uma soma com o oposto. E outros produtos, produto entre vetores, a gente ainda não viu. É assunto para o capítulo 2 e 3. Como é que é a visão algébrica do processo? Vamos fazer o seguinte. Aqui está meu plano cartesiano, eu vou desenhar dois vetores. Aqui eu desenhei o vetor U, aqui eu desenhei o vetor V. A gente não tinha eixos cartesianos antes. Como é que a gente fazia a soma? De duas maneiras. Se eles estivessem ligados em sequência, regra do polígono. Se eles estivessem ligados por uma origem comum, regra do paralelogramo ou regra de Steven, mesma coisa. Que é o caso aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Da ponta de um vetor, a gente traça uma paralela ao primeiro, da ponta do outro, um paralelo aqui, e o vetor é aquele que parte da diagonal em comum, né? A gente fecha um paralelogramo e pega a diagonal que parte do ponto em comum. Beleza, aqui é o meu vetor S, meu vetor soma. Agora é o seguinte, vamos algebrizar o negócio. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente trabalhar com as componentes. Por exemplo, a componente de U, vamos dizer que é x1
eu já tinha definido lá antes, né? E y1. E as componentes do v eram x2, y2. E agora, quais são as componentes da soma? Esse aqui, que eu quero determinar, e esse aqui, que eu quero determinar. Tá, mas daí é o seguinte, ó. Note, pessoal, que o meu vetor v, eu posso transladá-lo para cá, ó. Isso aqui também é o meu vetor v. Note que o está em sequência com v, a soma é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. São duas regras que nos ajudam, mas dão o mesmo resultado. Note o seguinte, que o tamanho de S, que é isso aqui que eu quero determinar, eu posso determinar em função dos vetores originais. Por quê? Quanto é que vale esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui é exatamente esse tamanho aqui do vetor V. Vocês conseguem perceber? Meu vetor V, ele tem esse tamanho e tem esse tamanho. Então, como eu sei que esse tamanho vale x2, isso aqui vale x2. E como eu sei que a altura do vetor vale y2, isso aqui vale y2. De tal forma que esse ponto aqui é o x1, esse tamanho, mais o x2, x1 mais x2. Já esse tamanho aqui do meu vetor soma, ele é esse tamanho, que é esse tamanho, que é y1, mais esse tamanho aqui, que é y2. Então, tudo isso aqui vale y1 mais y2. De forma que eu posso definir com vocês o seguinte, ó. Se S é a soma de U mais V, e como eu tinha definido com vocês, U é o x1, y1, estou somando com o x2, y2. Então, o que é o meu S? x1 mais x2, y1 mais y2. Ou seja, pessoal, toda vez que eu vou somar dois vetores, do ponto de vista algébrico, a operação é simplesmente somar componente a componente. Ó. Soma as abscissas, abscissa resultante. Soma as ordenadas, ordenadas resultantes. É só isso que você precisa saber. Ah, mas Diego, quando eu tenho dois vetores, eu não sei quem que é abscissa e quem que é ordenada, eu só tenho a inclinação do vetor. Muito simples, você usa trigonometria. Por exemplo, eles te dão um vetor que tem um ângulo θ, como é que você sabe qual que é a abscissa dele? Aqui é a ordenada do vetor. Se está falando do ponto de vista geométrico, ele vai te dar o vetor, a inclinação e vai dar o módulo. Então, você tem U e o módulo é módulo de U, que eu vou chamar só de U, sem a setinha. Módulo é o representante do vetor sem a setinha, assim que eu vou representar agora. Daí é o seguinte, por trigonometria, você sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, porque isso aqui é 90 graus, ou isso aqui é 90 graus, já que nossas bases são ortogonais. Olha aí a importância, de novo, de trabalhar com bases ortonormais, né? A gente só trabalha com Pitágoras, só trabalha com triângulo retângulo. Olha só que moleza. E daí, se a gente tem um triângulo retângulo e a gente tem esse ângulo aqui, isso aqui é o cateto oposto ao ângulo e esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Isso aqui é a nossa hipotenusa. Então, vem as relações trigonométricas mais simples, né? Esse tamanho aqui é o x que eu quero descobrir, quanto que vale. Esse tamanho aqui é o y que eu quero descobrir, quanto que vale. E daí o seguinte, ó, seno de θ é a razão entre o cateto oposto, tamanho do cateto é y, dividido pelo tamanho da hipotenusa, que eu sei que é u. Cosseno de θ, cateto adjacente, esse tamanho, dividido pelo tamanho da hipotenusa, que eu sei que é u. E a tangente de θ é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, y sobre x. Então, se tu tem o ângulo e tem o módulo do vetor, tu sabe quaisquer relações aqui, entre o y e o x. Tu consegue definir qual que é a abscissa, qual que é a ordenada do vetor. Se tu tiver um outro vetor, aqui v, por exemplo, faz esse ângulo beta aqui como meu eixo horizontal, tu pode fazer a mesma coisa. Tu fecha o triângulo aqui, ó, desse lado, utiliza esse ângulo aqui, que é 180 menos beta, e daí tu vai ter um ângulo cateto oposto, um ângulo cateto adjacente e a hipotenusa, que é o módulo de v. Então, tu vai conseguir determinar quais são as componentes do vetor v. Determinou as componentes de u, as componentes de v, qual que é a soma dos vetores? Soma componente a componente. E depois, se tu quiser plotar no gráfico, tu vai ver que o vetor vai ser uma coisa lá para cima, assim, nesse sentido aí, pelas regras comuns de adição de vetores. Mas, sem nenhum diagrama, só com os valores tu consegue utilizar a trigonometria e descobrir quais são as coordenadas do teu vetor. Beleza? Então, a adição com vetor se torna extremamente trivial porque tu simplesmente soma as abscissas, soma as ordenadas.
Tá, e o produto com real? Imagina, por exemplo, que tu tem o vetor u e tu vai multiplicar por um número real alfa. Digamos que nesse caso, alfa é maior do que 1, só por simplificação. Vale com qualquer valor real, tá? Note que essa aqui é a reta diretora, R. Qualquer vetor múltiplo de u vai estar sobre a reta diretora. Então vamos supor que eu estou escolhendo um alfa maior que 1 e ele vai me gerar este vetor aqui, ó, vetor alfa u. E eu estou querendo determinar quais são as coordenadas, né? Que valor entra aqui, que valor entra aqui. Por exemplo, que me ajude ali na representação algébrica. Daí é o seguinte, ó, você nota que, como é a mesma reta diretora, aqui o ângulo é fixo. Então, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. Eles são proporcionais. Então, a gente pode utilizar uma certa razão de proporção. Por exemplo, vamos dizer que aqui é θ, e daí a gente aplica uma trigonometria simples. Por exemplo, seno de θ é igual ao quê? Nesse triângulo menor, o seno de θ é razão do segmento do cateto oposto dividido pela hipotenusa, pelo tamanho aqui do vetor u. Então, seria esse tamanho, que vale y1, dividido pelo tamanho da hipotenusa, que vale u. Só que isso aqui é igual para esse triângulo aqui, ó. O ângulo é o mesmo. Então, o seno é o mesmo. Só que nesse triângulo maior, qual que é o seno de θ? Razão entre esse tamanho aqui, que é o y que eu quero determinar, dividido pela hipotenusa, que é esse tamanho aqui, que é alfa u. Lembre que módulo de alfa u é igual a módulo de alfa, módulo de u. E neste caso específico, como eu falei que o alfa era maior do que 1, o módulo de alfa é o próprio alfa, né? Então, isso aqui é alfa, módulo de u, que eu estou chamando de u. Então, aqui ó, entra um alfa u. Então, se tu pega isso aqui, tu vai descobrir quem é o y simplesmente isolando. Então, meu y é igual a y1 multiplicado por alfa u dividido por u. Divide, divide. Y é igual a alfa y1. Ou seja, esse tamanho aqui vale alfa y1. Se tu fizer a mesma coisa, eu quero que tu faça, usa o cosseno de θ, que é a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa, nos dois triângulos, já que o ângulo é o mesmo, o cosseno vai ser o mesmo, tu vai chegar na mesma conclusão, ó, que x1 dividido por u é igual a esse valor x dividido por alfa u. Ou seja, tu vai chegar na conclusão de que o x que tu procura é alfa x1. Então, notou a simplicidade? Toda vez que eu multiplico um vetor por alfa, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou multiplicando cada componente por alfa. Até esqueci de pôr aqui, ó, alfa x1. De forma que a gente pode escrever a segunda propriedade, ó, alfa u é igual a alfa que multiplica x1, y1. Ou seja, alfa u, o produto de um vetor por um escalar, é alfa que multiplica x1, alfa que multiplica y1, certo? Então, quando eu precisar multiplicar um vetor por um número real, eu multiplico cada componente isolada. Inclusive, é possível, dependendo da necessidade, isolar o valor de alfa, botando ele aqui fora, entendeu? São formas equivalentes. Então, veja que tratar o vetor de forma algébrica facilitem muito as nossas contas de soma, de subtração. Vamos falar de subtração, já falei. Falando agora, vamos falar de subtração. Quando eu tiver u menos v, o que é isso? É u mais o oposto de v. A gente já viu isso muitas vezes. Só que o que é o vetor oposto? Menos v, ele é menos 1 vezes v. Então, tá vendo isso aqui? Menos 1 vezes v. Eu vou pegar cada componente de v, trocar o sinal. Então, se u é x1, y1, e eu estou somando com menos 1 vetor v, que é x2, y2, então, primeira coisa, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, ou seja, trocar o sinal das coordenadas. Vou estar somando aqui com menos x2 menos y2. E agora eu tenho uma soma. E o que é a soma? Soma as coordenadas. Então, u menos v é igual a quem? Coordenada a coordenada, x1 somando com menos x2. x1 menos x2. y1 somando com menos y2. y1 menos y2. Ou seja, a subtração de um vetor é simplesmente subtração componente a componente. Então, a gente volta para o conceito de subtração de um número real, coisa que a gente evitava falar nos vetores, porque o vetor oposto para nós é um ente separado. É um vetor com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Só que trazendo para o ponto de vista algébrico, é mais simples mostrar que agora a subtração de vetores pode ser entendida como subtração componente a componente.
Então veja como isso facilita nossas operações com os vetores.